Olá, você acompanha agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe. Uma pesquisa feita no Brasil apontou que um medicamento reduz em quase 40% o risco de morte ou de piora na falta de ar causada pela Covid-19. Foi o primeiro ensaio publicado para o tratamento contra a infecção. Um estudo publicado na revista científica The New England Journal of Medicine, uma das mais prestigiadas do mundo, apontou que o tratamento com o medicamento tofacitinib conseguiu reduzir a chance de morte ou de piora no quadro de insuficiência respiratória em pacientes com Covid-19. O trabalho é resultado da parceria de dois grupos, um do Hospital Israelita Albert Einstein e outro da farmacêutica Pfizer. Segundo os autores, essa é a primeira pesquisa a investigar a ação do medicamento contra o vírus. 289 pacientes participaram do estudo. Um grupo recebeu 10 miligramas do tofacitinib 2 vezes diariamente em até 14 dias de hospitalização. Já o outro grupo recebeu placebo. As pessoas que receberam o medicamento apresentaram uma chance reduzida em 37% de morte ou falência respiratória. O remédio ainda não foi aprovado para uso contra o coronavírus por nenhuma agência regulatória no mundo. Esse foi o primeiro ensaio com a escolha aleatória dos participantes publicado para o tratamento contra a infecção. O tofacitinib é um remédio inibidor das proteínas envolvidas no desenvolvimento de doenças inflamatórias. Ele atua diminuindo os riscos da chamada tempestade inflamatória da Covid-19, uma resposta exagerada do organismo ao vírus que leva a uma série de complicações. Considerado item de primeira necessidade no início da pandemia, o álcool em gel já não tem sido mais tão procurado pela população. Uma pesquisa feita por um aplicativo de farmácias mostra que a venda do produto caiu quase 60% nesse ano. As prateleiras estão repletas do produto. São diversas marcas e preços variados. A oferta é grande, mas a procura já não é mais a mesma. O álcool em gel, que chegou a ficar em falta nessa farmácia de São Paulo, agora está sobrando. Hoje em dia a procura é muito mais para manutenção do que propriamente para estoque, como era um ano atrás, quando iniciou a pandemia, né? Nós chegamos ao ponto de não ter o produto, de acabar, zerar, justamente porque as pessoas compravam com muita velocidade, em quantidade, né? Isso acabou deixando a gente ao ponto de zerar o álcool, né? A procura por álcool em gel caiu em todo o país em 2021, como mostra uma pesquisa realizada por um aplicativo de farmácias. Em março, o volume de vendas do produto caiu quase pela metade no Brasil. Em abril, a queda foi ainda maior, quase 60%. E os estados do Sudeste são os que apresentam o maior desinteresse. A diminuição na procura chega a 64,3%. Eu utilizo mais quando estou fora de casa, no transporte público, né? E em casa a gente teve o hábito mais de lavar as mãos, o que a gente não tinha antes, né? Realmente eu dei uma diminuída, porque no começo a gente, sei lá, aquela coisa, né? Passa álcool. Acho que a gente acabou dando uma relaxada assim. Está mais racional, a gente lava mais a mão, porque também o álcool gel resseca muito a mão. Então a gente está usando bem menos e assim tendo mais cuidado, né? Mas bem menos, porque antes era um desespero total, né? Era toda hora álcool gel, respirou, já passava álcool gel. Hoje não é mais consciente. Situação bem diferente do ano passado, quando a procura por álcool em gel chegou a causar tumultos. E até confusão. Esse outro vídeo mostra a ira de alguns consumidores contra um casal que tentava comprar 40 engradados do produto. Alguns golpistas tentaram até falsificar o álcool em gel para conseguir lucro e foram flagrados. Vocês têm licença na Anvisa para fazer isso aí? Certo. Enchendo o frasquinho de álcool gel, a autorização da Anvisa tá certo, o alvará tá certo. É isso aí, ó, que as pessoas costumam comprar dentro dos trens. Essa queda na procura pelo produto coincide com o aumento da vacinação. Segundo especialistas, a imunização causou euforia em muita gente e uma falsa sensação de segurança. Mas eles fazem um alerta. É preciso que esse cuidado com a higienização seja cada vez mais assimilado ao dia a dia das pessoas e continue pelo resto da vida. Nós precisamos ter em torno de 70% da população vacinada, né? A vacina, ela evita a doença grave.
mas ela não evita a transmissão da doença. Precisa manter as mesmas medidas para esse percentual da população que ainda não foi vacinado continuar se protegendo, né? Então, enquanto a gente não tiver esses 70% da população vacinada, as medidas ainda são necessárias e não se deve relaxar. O exemplo vem da dona Dorinda. Aos 84 anos, ela já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19, mas diz que não abre mão do álcool em gel, pela segurança dela e das outras pessoas. É importante, sim, porque nós não podemos pensar só em nós temos de pensar uns nos outros, porque somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, então não podemos pensar só em nós, temos de pensar em todos nós. Quem vive em Israel não precisa mais usar máscaras em locais fechados. Neste shopping center da cidade israelense de Tel Aviv, a maioria das pessoas já não usa máscaras. A medida vem no momento em que o número de casos de contaminação pela Covid-19 segue baixo, após uma campanha maciça de vacinação contra o novo coronavírus em todo o país no final de dezembro. É maravilhoso, vamos ao shopping, compramos e não temos que pôr máscaras. Podemos comer, beber e não temos nada no rosto, então é ótimo. É estranho, não vou mentir, de repente você vê sorrisos, de isolar ou apenas vê o rosto descoberto pela máscara. É estranho ver rostos. Os israelenses não precisam apresentar certificados de vacinação para entrar em restaurantes e locais de entretenimento. Os limites de capacidade de pessoas em empresas também foram suspensos. Apesar de relaxar as restrições sanitárias para os habitantes, desde o início de junho, os visitantes ainda precisam obedecer à quarentena. Mais de 5 dos 9.300.000 israelenses receberam as 2 doses do imunizante, o equivalente a 55% da população. Os juros mais baixos aquecem o mercado imobiliário e atraem aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. A expectativa do setor é de que os bancos financiem mais de 150 bilhões de reais só neste ano. O André queria comprar uma casa na praia, mas estava esperando o melhor momento. E ele chegou, com os juros do financiamento mais baixos. É um sonho, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros tem esse sonho de ter uma casa, né? Tanto uma casa própria como uma casa na praia. E aí eu estava de olho no mercado, né? No mercado imobiliário, já há um bom tempo já, eu e a minha esposa. E aí eu esperei um pouco e vi que uma baixada, uma facilitada do governo, a gente optou por comprar uma casa de veraneio na praia como forma de investimento também. O financiamento, né, é bem mais em conta, em vista do que a gente fez um simulado há 2 anos atrás. Né, a gente fez um pré-simulado e o mesmo valor de entrada, da mesma forma. De 2 anos atrás, com agora que a gente fez a compra, valeu muito a pena. A diferença foi muito grande, foi gritante. Segundo especialistas, esse é um ótimo momento para financiar um imóvel, já que a média das taxas de juros caíram de 11% para menos de 7% ao ano. Na prática, funciona assim. Com a redução da taxa de juros, o valor da prestação também fica menor. E é muito mais fácil para caber no bolso do comprador. Ainda é um bom momento para comprar imóvel. As taxas de juros estão num patamar historicamente muito baixo. Portanto, você consegue fazer um financiamento numa taxa raramente vista no país. Alguns anos atrás, nós estávamos nesse patamar de 11%, essa queda para um pouco menos de 7%, ou agora talvez um pouquinho em torno dos 7%, faz uma diferença muito grande. Quer dizer, cada redução, cada 1% que você tirar da taxa de juros, você diminui de uma maneira importante a parcela mensal que o comprador tem que pagar. No ano passado, os bancos liberaram 124 bilhões de reais para o financiamento de imóveis. De acordo com os dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, as operações entre janeiro e março chegaram ao valor recorde de 43,1 bilhões de reais, com quase 190 mil unidades vendidas. Apesar da pandemia,
né, que é um negócio seríssimo, com tantas mortes, com tantos problemas acontecendo para muita gente, as pessoas que não perderam renda e que estão com alguma poupança estão aproveitando o momento para, justamente, talvez por conta do juro baixo, estão se sentindo motivadas a comprar imóvel. Então, por exemplo, para esse ano, a previsão da ABCIP para crescimento do crédito imobiliário em 2021 era, no início do ano, de 27% de aumento em relação a 2020. Nesse momento, a gente já reviu isso para cima, então nós estamos esperando que vá crescer em 2021 sobre 2020 34% o financiamento habitacional. Então, o imobiliário em geral. Então, é um crescimento muito expressivo, sim. É um momento muito favorável do crédito imobiliário como um todo. Segundo a ABCIP, o setor deve seguir nesse ritmo de crescimento, mas tudo vai depender de alguns fatores fundamentais, do controle da inflação e, principalmente, da pandemia do novo coronavírus. Depois do intervalo, a gente fala de tecnologia. Você vai ver que a Alemanha inaugurou um computador quântico. Voltamos já. A temperatura do planeta já teria superado um ponto que não tem retorno. A advertência de um possível aquecimento irreversível foi feita pelo cientista alemão que comandou a maior expedição enviada ao Ártico. Markus Hex disse que apenas o estudo dos próximos anos nos permitirá saber se ainda podemos salvar a camada de gelo do Ártico presente o ano todo graças a uma proteção do clima ou se já atravessamos o ponto de não retorno. A afirmação foi feita 8 meses após o retorno da missão internacional que passou um ano no Ártico. Hex detalhou que o desaparecimento do gelo do verão ártico é um dos primeiros pontos de não retorno a que chegamos quando vamos longe demais no aquecimento. Se este ponto irreversível for ultrapassado, isso pode agravar ainda mais o aquecimento com o desaparecimento da calota polar da Groenlândia ou o degelo de zonas amplas do permafrost do Ártico. A maior expedição enviada ao Polo Norte, chamada Mosaic, retornou à Alemanha em outubro e seus líderes alertaram sobre a ameaça que existe para a camada de gelo que desaparece a uma velocidade dramática. Durante os 389 dias no mar, as equipes a bordo do quebra-gelo Polarstern coletaram muitas informações sobre a mudança climática, sobretudo nos meses que o navio permaneceu à deriva no gelo do Polo Norte. O retrocesso do gelo é considerado pelos cientistas o epicentro do aquecimento global. A vacina contra a Covid-19 de um laboratório alemão não teve a eficácia suficiente. Os primeiros resultados tão esperados têm um gosto amargo para esta empresa, reconhecida como uma das pioneiras na tecnologia do RNA mensageiro. A CureVac anunciou que sua principal vacina candidata contra a Covid-19 mostrou uma eficácia de apenas 47%, de acordo com a análise provisória de um ensaio clínico em grande escala. O imunizante não atende aos critérios de desempenho exigidos nesta fase. A empresa foi uma das primeiras a entrar na corrida das vacinas e esperava lançar um imunizante de alto desempenho no mercado em maio ou junho deste ano. O laboratório vai continuar o trabalho, mas especialistas dizem que se a eficácia final do produto não melhorar visivelmente, a comercialização parece improvável. Os laboratórios BioNTech, Pfizer e Moderna, que foram os primeiros a obter o sinal verde de várias entidades reguladoras para sua vacina, também baseada no princípio do RNA mensageiro, têm demonstrado uma eficácia da ordem dos 95%. Pensando no futuro, a Alemanha inaugurou oficialmente o primeiro computador quântico do país. A máquina pertence à empresa americana IBM e a cerimônia foi conduzida pela chanceler Angela Merkel, que redigiu uma tese em química quântica durante seus estudos acadêmicos. O equipamento fica na região de Stuttgart e está operacional desde o início de abril. Ele é o primeiro computador quântico da IBM instalado fora dos Estados Unidos. A tecnologia quântica possibilitaria o uso de computadores hiperpotentes
superando com folga as capacidades dos mais desenvolvidos supercomputadores atuais, graças ao uso das propriedades físicas espetaculares de partículas infinitamente pequenas. A chave, no lugar dos bits da computação clássica binária, o que pode assumir os valores 0 ou 1, o mundo quântico usa qubits. Esses podem conter vários valores diferentes ao mesmo tempo, o que permitiria, em tese, realizar operações matemáticas complexas de modo paralelo. França e Alemanha têm por objetivo ser pioneiros no domínio deste tipo de tecnologia e prometem grandes investimentos na área. Atualmente, apenas os Estados Unidos dominam essa tecnologia. Com a pandemia, o hábito de tomar o chimarrão ou tereré, tererê, dependendo da região, teve que ser adaptado. Ele é a preferência de muita gente. Vai muito além de gosto. A questão é tradição. Tem gente que não passa um dia sequer sem tomar essa bebida. Outros esperam o inverno chegar para poder apreciar. Rosane Pederiva é gaúcha tradicionalista e o chimarrão faz parte do dia a dia. Eu tomo desde criança, desde os meus primeiros anos. A gente já tomava, lógico, mais frio no final, depois que o pai e a mãe tomavam. Aí a gente se adonava da cuia, como eles diziam. E por estarmos em época de pandemia, a roda de chimarrão está um pouco diferente. Cada família utiliza a sua cuia, mantém o distanciamento social, mas a boa prosa continua. A gauchada sentiu bastante, porque já é da nossa tradição, sentar, fazer a roda de chimarrão, todos compartilhando da mesma cuia. A gente tem até o ritual de como esse chimarrão é tomado, de como é passado de mão em mão. Com a mão direita e tal. Então afetou diretamente esse costume nosso. Cuidado que o professor Sérgio também tem para poder manter o costume de matear todas as manhãs. Mesmo desde antes, assim, eu já sou meio cabreiro com isso, como você diz, né? Eu não gosto de tomar mate com quem eu não conheço, assim. Chegou em casa, não toma mate, não, eu não sou muito assim, né? Porque é uma coisa assim meio íntima, né? Então, assim, mas é só em casa, só com a família mesmo, né, que a gente tá tomando, com quem a gente tá convivendo. Até com a minha mãe, que eu tomo bastante mate de manhã cedo, assim, vou na casa dela tomar antes de ir pro serviço, às vezes eu corro lá. E aí, uma cuia para cada um. Com essa coisa aí, com essa doença agora, não teve jeito. E todo esse cuidado não deve ser apenas para o chimarrão. O mesmo vale para o tereré. Duas bebidas que têm em comum a tradição e, claro, a erva mate. Essa aqui é a cuia de tereré. Ela é feita de chifre, a bomba é feita de alpaca. Essa é a cuia gaúcha, feita de porungo, que é seco, retirado as sementes e usado para fazer o chimarrão. A bomba é de prata com o bocal revestido de ouro. E você sabe como preparar essa bebida? Aprenda agora 2 formas para você fazer em casa. Ele é muito fácil de fazer, você coloca a erva, um pouquinho de erva no fundo, coloca a água. Quando a chaleira está chiando, a gente desliga. Aí colocamos a erva. Vamos afastando até achar a água. Esse processo é bem interessante, porque ele não deixa entrar ar dentro da bomba e não entope o mate. Uma amizade formada na Austrália é, no mínimo, diferente. Os amigos são uma ave rejeitada pela família e uma cadela da raça Pitbull. E a ave agora imita os latidos da amiga. A ave da família dos corvos foi rejeitada pelos pais e resgatada após cair do ninho. Ela foi encontrada em setembro passado muito fraca por Peg, uma pitbull. Durante a recuperação de uma semana da ave, a cadela acompanhava tudo de perto. Após o período, a ave não quis voltar para a natureza. Chamada de Molly, a ave tinha agora uma amiga e demonstrava muito carinho por ela.
a dupla ficou inseparável e, para a surpresa da família, após um ano de amizade, começou até a latir para os outros animais. Essa edição fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Obrigado pela companhia. Tchau!